Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. A renovação do ofício profético foi algo necessário também, essa restauração, uma renovação nesse ofício de profeta. Sabemos que no Antigo Testamento, aqui em Êxodo 7, o versículo 1, Deus manda Moisés falar com Faraó e Deus diz a Moisés: eu o constituí como Deus sobre Faraó e o seu irmão Arão será o seu profeta. Ou seja, Moisés teria autoridade em nome de Deus para falar com Faraó, mas Arão será o seu profeta. E também em Deuteronômio, também um livro escrito por Moisés, fala da promessa do grande profeta. Então, nestas passagens, nós podemos ver os dois lados do ofício profético. Aqui, em Deuteronômio, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, diz Moisés, do meio dos seus irmãos, levante um profeta semelhante a mim. A eles vocês devem ouvir, porque foi isso que vocês pediram ao Senhor. E eles estavam corretos naquilo que pediram ao Senhor. Então Deus fala: farei com que se levante entre o povo de Israel um profeta semelhante ao que foi Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, disse Deus. Então, os dois lados desse ofício profético são receptivo e produtivo. O receptivo é o profeta, ele recebe as revelações divinas em sonhos, visões e comunicações verbais. O outro lado, o produtivo, o profeta, ele entrega as revelações ao povo, oralmente ou visivelmente, por meio de ações, de atitudes proféticas. Então, o receber a revelação controla o entregar a revelação. E o profeta, ele não pode entregar o que não recebeu. Ele não pode dar mais do que recebe. E o profeta, ele tinha que receber as revelações divinas, mas não somente isso, não só receber. Ele tinha o dever de revelar a vontade de Deus ao povo, como nós já vimos. Ele transmite a mensagem ao povo e ele revela a vontade de Deus, ele interpreta a lei em seus aspectos morais e espirituais, e ele também protesta contra o formalismo, o pecado, e chama o povo de volta ao caminho do dever, e dirige o povo, dirige a atenção do povo para as promessas gloriosas de Deus para o futuro, em relação ao futuro.
e o profeta era designado a ser um representante de Deus junto ao povo. E era também um mestre religioso. E assim, nós podemos ver que os profetas, com toda essa missão, era importantíssimo. E foi o próprio Deus quem designou esse ofício, quem criou esse ofício. Por isso, ao longo dos tempos, ao longo dos anos aqui, como vamos lendo na história aqui da nação de Israel, do povo de Israel, nós vemos que foram necessárias renovação e restauração desse ofício profético. Desde que Moisés morrera, o ofício, as tarefas e influências proféticos não se faziam presentes. Moisés foi o grande profeta no Antigo Testamento. Em Números, capítulo 12, quando Arão e Miriam falam contra Moisés, fazem uma pequena rebelião, Deus diz a eles: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Moisés, o grande libertador e o grande profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, Moisés vai falar sobre a promessa do profeta, esse sim, profeta que viria. Moisés diz que no meio do povo, Deus ia levantar um profeta semelhante a Moisés. Moisés foi grande profeta, mas viria o profeta grande, superior, o profeta que falaria as palavras de Deus, e que todo aquele que não ouvir as palavras desse profeta que viria, Deus iria pedir contas. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 14 a 22, lemos sobre essa promessa do grande profeta. E Deus revelou a sua palavra ao povo de Israel por meio de Moisés. E aquela palavra, aquela revelação estava disponível ao povo de Israel e de uma forma escrita. E Israel deveria crer e obedecer
esta palavra que foi dada a Moisés na vida e na adoração. Em ocasiões específicas, uma mensagem profética havia sido dirigida ao povo de Israel, como lemos em Juízes, no capítulo 2 de Juízes, quando o anjo do Senhor foi a Boquim e falou com aquele povo, repreendendo os israelitas que não fizeram aquilo que Deus havia ordenado quanto à conquista das terras. Então, Deus, através do anjo do Senhor, faz uma profecia, mostra aquele povo, fala as palavras de Deus, que Deus não expulsaria os povos adversários da presença deles, mas eles seriam inimigos e os deuses daqueles povos seriam armadilha para Israel. E Deus assim repreende os israelitas. E o anjo do Senhor falou estas palavras a todos os filhos de Israel. Também, através de um homem de Deus, lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 27, Deus usou esse homem, que não sabemos o nome, ele usou este homem para falar sobre a casa de Eli, mostrando que da linhagem de Eli, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhes consumir os olhos e lhe entristecer a alma. Todos os descendentes da casa de Eli morrerão na flor da idade. E assim foi. E o que foi poupado foi lá quando lemos no tempo, na época do rei Salomão, que Salomão, ele não matou Abiatar, o sacerdote, que era descendente de Eli, ele expulsou Abiatar do ofício sacerdotal e da sua presença e da presença do povo. Abiatar foi viver isolado em Anatote, com a sua família, no campo lá, e nunca mais pôde exercer o ofício sacerdotal. Então, a palavra do profeta, esse homem de Deus, falada a Eli, cumpriu-se. Mas um sucessor específico de Moisés havia sido dado a Israel por Deus. Moisés, ele foi um tipo de Cristo. Cristo é o grande e eterno profeta. E ele também deu alguma indicação. Moisés disse que o ofício profético iria continuar, funcionaria por meio de outros profetas que seriam chamados por Deus, conforme em Deuteronômio 18. E agora, com Samuel, o ofício profético recebeu destaque e teve um papel importante na revelação progressiva do reino de Deus. Conforme Deus havia feito a aliança com o seu povo,
Deus agora vai mostrando ao povo de maneira crescente que Ele está agindo e que o seu plano está sendo colocado em prática, está sendo realizado. E é de grande importância, significado, o fato de que esse desenvolvimento do ofício profético veio um pouco antes, um tempo curto, mas um pouco antes da unção de reis. E também o estabelecimento da monarquia em Israel. Deus, tudo fazendo de acordo com seu plano, e Deus tensionava que o ofício profético estivesse alinhado, intimamente atuando junto, em relação à monarquia, ao ofício real. E o profeta e o rei, eles não deveriam competir entre si. Cada um tinha o seu papel e autoridade. O ofício real requeria os serviços de um ofício profético independente para o estabelecimento do reinado em Israel e como uma fonte de instrução, uma instrução divina do rei em gestão. Porque nós sabemos, como lemos em Juízes, que naqueles dias dos tempos dos juízes não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. E pensando nisso, vendo essas coisas, nós podemos observar que essas palavras aqui em Juízes 17, 6, 18, 1, 21, 25, essas palavras de que não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais certo ou mais reto, isso já era um anúncio, um prelúdio, uma introdução ao cumprimento da palavra de Deus, que um rei seria designado para reinar em Israel. Em Deuteronômio 17, Deus já tinha dado a Moisés orientações sobre os deveres de um rei. E Deus diz, quando se assentar no trono do seu reino. Então já havia esse anúncio que alguém seria designado para reinar. E era necessário que um rei seria estabelecido por Deus, esse rei guiasse o povo à obediência à palavra de Deus, esse rei pastoreasse o povo e então poderia andar, servir ao Senhor Deus nos termos da aliança e exibir tanto o rei como o povo, agindo assim, conforme a aliança, eles iriam exibir às nações que Israel era, de fato,
uma nação santa, separada por Deus e para Deus. Era uma nação sacerdotal que iria interceder, levar os povos a Deus. E como tal, Israel seria uma bênção para todas as nações. E assim deveria o ofício profético estar intimamente relacionado com a monarquia, com o ofício real. E o ofício profético teria que ser independente, porque ele traria a vontade de Deus, as palavras de Deus e levaria o povo e o rei a cumprirem aquilo que Deus determinara. E quando houvesse pecado, o profeta iria falar contra. Por isso ele teria que ser independente, mas teria que estar atuando intimamente com o rei. Deus, por meio de tudo isso, ele mantinha e revelava o seu plano. Até a vinda do profeta por excelência, que é Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo, o profeta eterno. Jesus, ele mesmo diz lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz que ele era profeta. Nós podemos ver isso aqui em Lucas, no capítulo 13, quando Jesus está lamentando sobre Jerusalém. Jesus vai dizer: preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus se declara profeta. E Jesus, ele traz a mensagem do Pai, traz a mensagem de Deus. Em João, o Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 26, 27, 28, quando Jesus está falando sobre ele ser a luz do mundo, sobre a sua missão, sobre a sua vontade, e ele diz: muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, e de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus mostrando que ele trouxe a palavra de Deus, sendo ele próprio a palavra, sendo ele próprio o Verbo encarnado. E Jesus prediz coisas futuras. Como em Mateus capítulo 24,
que ele vai falar o sermão profético, o sermão das coisas finais, futuras. Tudo isso Jesus falou aqui no capítulo 24, a partir do versículo 3 até o versículo 35, é o sermão profético de Jesus. Em Lucas também, nós podemos ver Lucas 21, Marcos 13, Jesus Cristo é o profeta, o grande profeta, aquele do qual Moisés falara lá em Deuteronômio 18. E o povo, por causa de tudo isso, o povo reconheceu Jesus como profeta. Em Mateus, no capítulo 21, o povo, toda a multidão, respondiam, porque eles estavam perguntando: quem é este? Sobre Jesus, quem é este? E eles disseram: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Eles reconheceram Jesus como profeta. E quando os principais sacerdotes, os fariseus, que queriam prender a Jesus, e eles tiveram medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta, diz-nos Mateus 21, 11 e 46. Mas Jesus, ele não oficiou como profeta somente quando esteve aqui na terra, no tempo do seu ministério aqui na terra. Não, lá no Antigo Testamento, ele atuou como profeta por meio do anjo do Senhor. E também atuou por meio dos profetas que foram levantados. Agora, nós entendemos que o anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação de Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Enquanto ele aqui na terra, Jesus, ele exerceu o ofício de profeta. No Antigo Testamento, ele atuou nas manifestações teofânicas e por meio dos profetas, homens levantados por Deus. Mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, foi assunto ao céu e ele continua a exercer, a atuar como profeta através da palavra, através da sua palavra escrita, através da operação do Espírito Santo por meio dos ensinos dos apóstolos que estão registrados. Ele continua pelo ministério da palavra. E não podemos se descuidar da palavra. Não podemos ser descuidados em relação àquilo que Deus fala. Porque Deus tem cuidado da palavra dele. Vejam em Jeremias, no capítulo 1, Deus diz a Jeremias:
Eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E a palavra se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é a palavra encarnada. Se queremos ouvir a Deus, temos que ouvir a Jesus. Se queremos conhecer a vontade de Deus, temos que ouvir a Jesus. Se queremos conhecer a Deus, temos que ouvir Jesus, ver Jesus. Devemos crer em Jesus Cristo e isso é aceitar o seu ensino e também submeter-se à sua vontade, à sua direção. Ele dirige a nós, seus seguidores, por meio da palavra. Mas Ele nos dirige de um modo que nós venhamos a crescer a um nível cada vez mais elevado de vida, tanto moralmente como espiritualmente. Jesus Cristo, o profeta. Jesus Cristo é o sacerdote e Jesus Cristo é o profeta também. Os dois ofícios ele exerce. Exerceu e continua exercendo à direita de Deus. Ele está sendo o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso advogado. E é também aquele que nos deixou o Espírito Santo. Quando ele foi assunto ao céu, ele diz que os discípulos receberiam o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio em Pentecoste, Atos capítulo 2, e o Espírito Santo veio para ficar, e o Espírito Santo é Deus. E ele revela, ele mostra Jesus Cristo, ensina tudo sobre Jesus e ele habita em nós. Por isso, Jesus Cristo continua sendo profeta porque ele nos fala através da sua revelação escrita e através da sua pessoa, do seu viver, dos seus ensinos. Jesus Cristo é a manifestação de Deus. Jesus Cristo trouxe a mensagem do céu para nós, trouxe a palavra de Deus. Ele é um mensageiro fiel e que nos traz a única mensagem que pode nos levar a Deus, nos fazer conhecedores de quem Deus é e como Deus agiu com amor, com justiça, com graça, misericórdia. Jesus Cristo é o profeta que habita em nós e pelo ministério da palavra, na iluminação espiritual que Ele nos dá por meio do Santo Espírito, Ele está ativo como nosso grande profeta.